Olá a todos e a todas que acompanham mais um Labcast. Eu sou o Gabriel Orenga Sandoval, aluno do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, o LEP, sediado aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. E hoje a gente abre a quarta temporada do nosso querido podcast. E para bater um papo legal comigo, eu trago o professor Rodrigo Gonçalves, né? Ele que é graduado em Ciências do Esporte pela também Faculdade de Ciências Aplicadas, é mestre, na verdade, em Biodinâmica do Movimento pela Unicamp também e faz doutorado nessa mesma linha no Laboratório de Biomecânica e Instrumentação. Professor Rodrigo, boas-vindas, tudo bem? Fala, Gabriel, ouvinte, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do Labcast e vamos bater um papo aí sobre esse tema que você vai falar pra gente agora, muito interessante, que tem crescido cada vez mais no mundo da bola. Rodrigo, eu vinha pra cá pra gravar e pra gente bater um papo sobre isso hoje. E aí eu abri o celular, olhando as redes sociais, me deparei com um vídeo de um jornalista da ESPN falando trazendo algumas opiniões ali sobre alguns temas. E na hora eu já pensei e falei, mostra a urgência da gente tratar desse tema e de como a gente talvez precise também colocar as coisas que a gente vem estudando e pensando por aqui, né? Ele, em um programa de debate, falou sobre o desempenho da seleção brasileira e da seleção argentina masculina na última Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2022. Para eles, apesar da seleção argentina ter sido a campeã, a equipe brasileira jogou melhor, teve um desempenho mais favorável que a equipe argentina, apesar do caneco ter sido levado para lá. E aí, isso me veio à cabeça quando eu pensei naquilo que a gente vem pontuando e trazendo, e diversos autores já trabalharam isso, da necessidade de a gente tratar de análise de jogo, né? E não necessariamente da análise de desempenho, como a última questão. Justamente pelo fato da análise de jogo estar atrelado a uma dimensão muito mais atrelado a tudo aquilo que circunda o jogo, a imprevisibilidade que esse fenômeno traz, e não somente ao desempenho específico, calculado, medido, ponderado e orientado por um treinador. Quando ele fala, e eu percebo e imagino que a seleção argentina teve um desempenho melhor do que a seleção brasileira, é porque ele encontra na seleção brasileira alguns fatores que levam ele a enxergar as ideias de maneira mais clara ali. É o que me parece, pelo menos. E acho que é o lugar que a discussão pode começar. O que você acha disso tudo? Eu acho que a gente pode ver por diversas óticas esse tema, né? Um dos primeiros é quando a gente fala de desempenho, como você muito bem ponderou, que ele está atrelado a uma métrica, né? Uma quantidade a ser vista, quantificada, muitas vezes descaracterizada de um contexto que a gente precisa levar em consideração. Muitas vezes um contexto onde há uma lupa, onde não tem, na verdade não tem um contexto, né, e sim uma lupa nessa visão de desempenho, que é o hiperfoco, né? Quando a gente fala de análise de jogo, a gente pode escolher diversas lupas para olhar esse jogo, seja uma lupa da análise, uma lupa da tática, uma lupa da aspecto físico, mental. Então, aí a partir dessa fala desse jornalista, a gente consegue ver uma noção clara que ele está pelo um viés de desempenho e talvez com uma hiperlupa na análise tática do jogo. Talvez a gente consiga observar que a seleção da Argentina durante a Copa de 2022 ela teve alguns percalços durante o caminho, uma primeira fase de grupo onde
perde seu jogo de estreia, há uma instabilidade, só que o treinador vai se encaixando e vai desenvolvendo a equipe a partir da consequência dos jogos e da competição, e chega à final e ganha, com talvez seja um dos maiores jogos de Copa do Mundo que a gente tenha tido, uma das maiores finais. Se a gente for parar para o jogo do Brasil, o Brasil tem uma certa estabilidade que veio acontecendo, uma ideia muito clara de jogo. Isso aí também a gente tem que levar em consideração a longevidade que o Tite teve ao longo do comando da seleção brasileira. Há uma mudança de 18 para 22, mas há uma linha a ser seguida, onde era muito claro, né? Era muito transparente essa visão de jogo, esse modelo de jogo proposto pela seleção brasileira. Só que, diferentemente da Argentina, a gente cai numa quarta de finais, numa disputa de pênalti, que é coisa do jogo, acontece. Mas a gente parte por esses duas óticas, a gente pode caminhar por esses dois caminhos. Um no desempenho, que é o número, que é a hiperlupa da tática que a gente vê muito crescer, diversos analistas, blogs, a própria comunidade na internet trabalha isso, vê isso. Todo dia a gente tem uma análise diferente para ver no celular e uma análise do jogo que contextualiza tudo. Acho que quando a gente fala de análise de jogo, a gente vê muito por esse ponto do contexto, né? E aí eu acho que é a união de diversas lupas, na verdade, né, como disse anteriormente, que ela vai trazer uma clareza para a ideia e entender o que é o jogo enquanto o seu fenômeno, né? O jogo é muito mais do que apenas ações táticas e técnicas, né? Ela tem a presença de diversos elementos que vão corroborar para seu entendimento. Legal, Rodrigo. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que e acho que também vale a pena a gente pontuar que está longe do nosso anseio aqui dentro de falar se o jornalista tá com uma visão certa, uma visão errada, né? Acho que isso está presente na sua fala e eu reitero aqui a possibilidade de olhar para o jogo a partir de vários olhares, né? Esse jornalista escolheu olhar por esse viés, pelo viés da tática e desse cumprimento das funções ali dentro, né? A partir da maneira com que ele escolhe seguir. E isso não tem problema nenhum. O que a gente faz a partir disso é constatar algumas coisas, né? E isso nos fica claro, nos fica bem claro, né? Até porque, e acho que eu não citei isso, no fim da fala dele, ele coloca ali que o jogo entre a Argentina e a França na final dessa Copa foi uma pelada, né? E ele caracteriza a pelada ali como se fosse entre solteiros e casados, alguma coisa nesse sentido. E aí, isso que você disse fica bem nítido, né? Porque quando você usa o termo ali transparência, já me remete ao Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han é um filósofo contemporâneo, né? Um professor lá na Alemanha, apesar de ser coreano. Ele traz um olhar, ele traz uma perspectiva sobre o contemporâneo que me é muito interessante. Ele traz diversos livros em que ele tenta caracterizar a sociedade contemporânea a partir desse olhar de como a tecnologia, de como os dados, de como esse algoritmo que nos chega influencia categoricamente a maneira com que a gente vive a vida. E em um dos seus livros, ele traz um título, né, que é a Sociedade da Transparência. O mais famoso dele é a Sociedade do Cansaço, mas a Sociedade da Transparência me é muito interessante porque eu acho que tem bastante a ver com a perspectiva com que esse jornalista fala para utilizar o termo da análise, né? A seleção brasileira ter jogado melhor do que a seleção argentina está diretamente associado à transparência que ela conseguia trazer na medida em que as ideias do Tite eram claramente colocadas, né? O passe que um jogador dava
conseguia demonstrar, exprimir ali uma ideia nítida daquilo que o Tite pensava, daquilo que a comissão técnica preparava e daquilo que eles entendiam que o jogo precisava. Os jogadores cumpriam isso com exatidão e a equipe estava muito bem organizada em campo, disposta ali dentro desse retângulo ali dentro, com uma uniformidade, com uma simetria por vezes, algo que Byung-Chul Han gosta de falar, gera uma satisfação e nada mais do que isso. Mas a sociedade da transparência precisa de tudo muito nítido, tudo muito claro, tudo muito escancarado para que ela se satisfaça com as coisas. Ele defende essa tese, o que me parece fazer muito sentido quando a gente pensa a fala desse jornalista e o futebol contemporâneo como um todo, né? Então, nessa elucubração toda aqui, me parece fazer bastante sentido a gente pensar como o desempenho, como a lógica do desempenho está diretamente associado a essa necessidade de transparência, essa necessidade de tudo muito claro, tudo muito nítido, tudo muito palpável, tudo muito calculável. E aí, quando está tudo muito claro, tudo muito palpável, a gente consegue dizer, a gente consegue concluir que ali há um bom trabalho, que ali há uma boa equipe, há uma equipe que joga melhor do que a outra, que não necessariamente está diretamente associada a essa noção, né? E ele vai citando, por exemplo, como contraponto, né, a Argentina ter uma campanha que por vezes é discutível, né? Perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita, ele vai falar, toma pressão da Austrália. Então era uma equipe que não tinha um sistema defensivo, por exemplo, tão bem arrumado quanto a seleção brasileira, não tinha uma organização tão bem delimitada e por isso corria mais riscos, talvez. Mas eu não sei se é só por isso também, né? Eu não sei, Rodrigo, não sei o que você acha, se, por exemplo, a maneira com que a seleção argentina optou por jogar não está associado a uma questão para além do desempenho, além da tática em si, associado também à forma com que os jogadores jogam em si, a forma com que eles pensam o jogo e uma questão talvez até histórica que a Argentina costuma entrar em campo. O que você acha? Eu acho que é por aí. A gente pode começar respondendo por aí, né? Acho que a questão antes de mais nada pontuar que quando a gente fala de número, codificação, ela é importantíssima hoje. A gente não está retirando esse peso e não está falando que não precisa. E nem que o futebol é uma pelada e que não tem que ter o mínimo de uma ideia de construção de jogo, uma ideia de defesa, uma ideia de transição, enfim. A gente está ponderando tudo isso. Mais do que a gente está levantando a questão é nessa hiper-organização, nesse que chega a ser extremamente tão organizado, tão calculado, tão medido, que tira a liberdade do jogador. Deixa o jogador extremamente limitado às suas ações e ele preocupado em atingir essa métrica. Ou com medo de talvez arriscar uma jogada que pode ser que dê errado por ela ser um pouco mais complexa, tenha mais desafios a eles ser superados. Mas a gente tem que lembrar que o jogo é do jogador, a gente tem que tentar buscar devolver o jogo ao jogador, que talvez seja isso que o treinador argentino tenha feito, o Lionel Scaloni, na Copa do Mundo do Catar. Se a gente parar para pensar, a Argentina, a cada jogo ela sofre algumas alterações táticas, né, olhando por essa lupa, que vai se construindo ao longo das fases. Uma das equipes históricas da Argentina é quando tem o camisa 10 clássico por dentro, que a gente remete diretamente ao Maradona. E a gente vê em jogos das quartas, semi e até na final, até um pouquinho antes, o Messi jogando mais por dentro, sendo esse camisa 10 que o torcedor argentino remete, sempre se lembra, puxando essa responsabilidade e os companheiros jogando para ele.
a gente parar para pensar no título da Argentina de 86, 86? 86, a gente vê uma equipe que o coletivo trabalhava pro Maradona, para ele fazer a jogada, para ele dar o último passe, sendo um grande nome. E é indiscutível que o Messi foi o grande nome da Argentina na Copa de 2022. Então a gente começa a ver alguns laços, alguns contextos, né, que nos remetem a esse elemento histórico que você traz na sua fala e você contextualiza. Eu acho legal você trazer isso também e no começo ali da sua fala, quando você traz essa questão de uma certa necessidade desse jogador necessidade não, mas de um receio, na verdade, dele fazer alguma outra jogada, algo de diferente que não tenha sido combinado, que não tenha sido posto, né? E que ali possa gerar um certo erro, né? Uma possibilidade maior de erro, né? E aí eu me lembro também, quando eu vou retomar essa leitura desse autor que eu acho que é muito interessante, que é o Byung-Chul Han, quando ele vai falar que a sociedade contemporânea está muito atrelada a um poder que não é um poder disciplinar que o Foucault talvez tenha elaborado lá atrás, no século passado, estava muito assentado à noção do corpo, né? Eu acho que eu sempre gosto de falar do livro do professor José Paulo Florenzano, que inclusive a gente teve a oportunidade de falar com ele aqui no Labcast, quando ele trata das relações de poder lá no século passado. Ele pega duas figuras, né, como Afonsinho e como Edmundo, e mostra como eles estavam sendo submetidos a esse tipo de poder, né, ao poder disciplinar que o Foucault fala. E Afonsinho, né, sem poder cortar o cabelo do jeito que ele queria, sem poder usar as roupas que ele queria usar, sem poder falar das coisas que ele queria falar, ele estava submetido a um poder que buscava controlar, né? Que buscava completamente ter o domínio de tudo que ele fazia. E, por consequência, ele também usa como exemplo o Edmundo, quando Edmundo era dito como animal, né? E aí essa coisa do Edmundo não ter o domínio sobre o próprio corpo, né? Sobre ele não ter domínio sobre os próprios impulsos. Então a noção do corpo muito presente nessa sociedade, algo que resvalava nitidamente pro futebol, né, e para a relação que os treinadores, que a mídia e os torcedores tinham com os jogadores. Hoje em dia, quando eu leio o Byung-Chul Han e quando eu vejo esse futebol, ouço essas pessoas falarem, eu penso que o poder não está mais assentado no corpo, né, ou na noção de corpo que o Foucault coloca. Byung-Chul Han fala que o poder contemporâneo é o poder smart. É o poder que está associado a um controle não mais do corpo enquanto matéria, mas está assentado numa noção do controle que ele fala de um controle cognitivo. Um controle muito mais refinado, porque ele não diz não, ele diz sim, né? Ele explora o outro, né? Mas sem uma imposição, mas na verdade por uma sedução. O poder contemporâneo, ele seduz, ele convence. E justamente ele diz que tudo isso é possível a partir dos dados, né? A sociedade que busca transparência o tempo inteiro é a sociedade que precisa dos dados, né? Os dados são aquilo que geram transparência. Os dados são os responsáveis pela nossa possibilidade de entender tudo, de ter todas as informações possíveis, né? E de ter tudo sobre as mãos, né? Até por isso que ele diz que a necessidade de controle que a sociedade Foucaultiana tinha não acaba na medida em que o tempo passa e as relações de poder mudam. Ela continua querendo controlar tudo, mas é um controle muito mais refinado, né? É um controle muito mais inteligente, porque é um controle que diz muito mais sobre as questões cognitivas. Então, quando a gente pensa esse futebol contemporâneo, eu vejo que essa liberdade aí que o jogador repensa em ter ou não quando ele está em campo, está muito associado a essa dimensão de um poder smart, porque ali
existe uma nítida relação que esse treinador, provavelmente, eu digo provavelmente porque a gente não tem como ter certeza, mas ele já definiu, ele já apresentou muito bem as necessidades que o jogo vai apresentar e por isso as alternativas que os jogadores devem seguir. Tudo isso ancorado em dados, em estatísticas, em vídeos, né, imagens. Tudo isso pegando a partir das movimentações que as outras equipes têm, né, a forma com que a outra equipe costuma jogar, o modelo de jogo que o treinador coloca em prática. Tudo isso é desmembrado e o treinador apresenta isso para os jogadores e coloca ali de maneira muito nítida para eles o que eles devem fazer, né? E aí pensar outras alternativas a partir disso se torna muito difícil porque eles já foram seduzidos, eles já foram captados por essa noção e fazer outra coisa que não aquilo talvez se mostre até um pouco irresponsável. Por quê? Se os dados já demonstram, já induzem uma certa ação tida como necessária, por que fazer algo diferente? Nessa medida, o futebol passa a ser jogado por uma noção de desempenho estritamente, né? Óbvio que também a gente não está querendo dizer que esse futebol contemporâneo só é jogado nessa lógica e que ninguém faz nada que o treinador fala, que o treinador não tenha dito. Mas é muito nítido, a partir principalmente dessa perfeita simetria que as equipes apresentam, que tudo é muito bem articulado, né? E isso a gente vê a partir da fala desses caras, né? Por exemplo, eu lembro de uma fala, isso que eu até apresentei outro dia numa conversa, do Everton, né? E um dos elogios que o Everton, goleiro do Palmeiras, e que foi também, inclusive, na última Copa, pela seleção brasileira, um dos maiores elogios que ele podia fazer ao Abel e ao Tite, né? Abel, treinador do Palmeiras, e Tite, treinador da seleção na última Copa, era justamente a transparência. Era justamente a capacidade que eles tinham de fazer com que os jogadores chegassem em campo desprovidos de dúvidas. Eles não chegavam com dúvidas quanto a posicionamento, quanto a função que eles vão exercer dentro de campo. Mas eles chegavam justamente capacitados de todas elas. Eles chegavam informados de tudo aquilo que o treinador já tinha passado. Então não tinha dúvida, não tinha angústia. O jogo já tinha sido definido antes mesmo dele ter começado. E era a necessidade desse jogador cumprir tudo aquilo que tinha sido tratado. Então a gente começa a observar, e tudo isso a partir da fala, né, desse jornalista, a gente pode pensar a partir disso. Né? E aí acho que fica claro essas relações. Não sei o que você pensa disso, Rodrigo. Acho que dentre várias coisas que você pontuou aí, eu vou pegar alguns ganchos para a gente fazer algumas ponderações e contextualizar um pouquinho, né? Quando a gente fala de análise de desempenho, talvez seja interessante a gente montar num contexto histórico e parar para ver como que ela surge, né? Como que, para a gente até entender por que a gente está levantando tantos pontos de dado, quantificação, o aspecto da transparência, ou enquanto os jogadores ficam talvez limitados, preocupados com o número do desempenho deles. A análise de desempenho, dentre muitos contextos de sua origem, uma das mais conhecidas, ou talvez mais faladas, é que ela surge em 1859, através do beisebol, né? E onde eram feitas estatísticas para documentar a quantidade de corrida, rebatidas, eliminações, assistências e erros. Então, lá nos seus primórdios, o número era que representava uma certa análise do jogo. E aí a gente vai evoluindo a partir da história, e um dos primeiros estudos sobre esporte coletivo de invasão é sobre o basquete, em 1931, onde foi determinada a distância percorrida por um jogador. Então já se buscava entender qual era a ação desse jogador dentro do jogo,
através de, quanto ele se moveu nessa equipe. Será que ele precisa se mover mais, se mover menos? Precisa deslocar mais durante a quadra, menos? Veja, buscando números, parâmetros que, de alguma maneira, descolava do contexto do jogo. Porque talvez o jogador naquele jogo não precise correr tanto, não precise deslocar tanto na quadra. E aí a gente vai pro mundo do futebol e aí talvez a gente precise falar de um dos principais caras, talvez o pai da análise de desempenho no futebol, seja Charles Whip, que em 1933 ele cria um sistema de notação de eventos para você registrar durante a partida. Ele era um inglês, nascido em 1904, e não era um futebolista, não jogava bola, talvez fosse só um apreciador da modalidade, mas ele trabalhava em um escritório de contabilidade. Então o número para ele era um objetivo e era algo que ele utilizava para explicar as coisas. Tanto que num jornal publicou um artigo dele em 1968, intitulado Skill and Change in Association Football, né? Ele vai descrever algumas métricas que ele obteve da seleção inglesa nesse período, em 1968, onde ele encontra 4 pilares principais, né, desse seu número. Que 10% dos chutes foram realizados, foram marcados, né, viraram gol. Metade dos gols marcados foi de 0 a 1 passe. 80% dos gols marcados foram com menos de 4 passes. E 50% dos gols vieram de recuperação no campo adversário. Então veja, se a gente for olhar somente pelos números, somente por essa quantificação, a gente vai ver que, então peraí, se a minha equipe, então ela precisa, se ela der 5 passos, então eu vou ter menos chance de fazer gol? Não, não necessariamente. Existe todo um contexto, existe um recorte histórico aqui, obviamente, a gente tá falando de 1968, a Inglaterra é campeã do mundo em 66, e talvez jogando um futebol que fosse mais pragmático, mais direto ao ponto, de bolas longas, né? Tem que voltar um pouquinho para o contexto histórico. E aí, então, a gente parte para um pressuposto que, desde a sua origem, a análise sempre teve muito atrelada a essa métrica de número, de investigação sobre o jogo, o que é extremamente válido e relevante. E junto com isso, a tecnologia foi evoluindo. O que antes era algo limitado ao ser humano fazer o registro de dados e através de um papel e lápis, hoje a gente tem diversos softwares, diversos programas que registram N ações, né, milhares de ações, tanto individuais quanto coletivas, de jogos de futebol simultaneamente. Então o dado chega para o analista ou para a comissão técnica já no banco de reserva durante o jogo muito rápido. Então a todo momento tem essa busca talvez pelo número ou pela resposta do jogo de maneira momentânea, né, instantânea nesse caso. O que o Gabriel pondera muito bem, talvez com o Bicho Han, na questão da sociedade como um todo, né? A gente pode não considerar a evolução da sociedade, seja pela tecnologia do smartphone, pela quantidade de likes, views que a gente tem por minuto, é um recorte que a gente vê no futebol. E aí é onde eu quero chegar com tudo isso. Que talvez o número não vai explicar tudo. E talvez o número nem deva explicar tudo. Porque quando a gente fala de jogo, a gente fala de um fenômeno muito mais abrangente. E aí tem as questões do jogador, as questões do treinador, as questões do adversário. Veja, um analista ele não pode talvez falar que aquela maneira da equipe jogar é errada, ou
são aquelas ações que a equipe está tentando fazer sejam erradas. Talvez elas sejam menos, menos, não diria certeiras, mas menos apropriadas para aquele contexto. Talvez em um outro contexto ela seja mais apropriada e tenha, consequentemente, talvez mais sucesso. Talvez uma das maiores graças do futebol, e talvez isso esteja diminuindo com a globalização, e aí eu deixo o tema para o Gabriel debater mais, de maneira mais qualificada, mas que a maioria das seleções ou equipes hoje tem um padrão correto, um padrão não correto, mas um padrão meio que muito similar de se jogar. Tem aquele modelo de construção, aquele modelo de transição, aquela ideia de organização defensiva. E aí diminui a chance, talvez, de a gente ponderar uma análise de jogo sem se o viés tático, porque o jogo está se reduzindo a um olhar tático, um olhar técnico, e consequentemente eu vou precisar dessa lupa para enxergar isso. E aí, onde que eu quero ponderar nisso? Que está talvez tão igual a coisa, tão similar, tão próximo por causa da globalização, que equipes que fogem um pouco disso são as equipes que talvez destoem mais, talvez tenham uma chance de sucesso maior. No caso da Argentina, a gente pode ver isso na última Copa. Cada jogo era um sistema, não quero dizer, era uma estratégia diferente, eram outros olhares que precisavam ter. Talvez fosse, para você entender a Argentina, talvez você fosse preciso olhar uma questão cultural, ou uma questão histórica de muito tempo que a Argentina não ganhar, ou uma questão de formação de treinador. E aí uma questão também de como foi o contexto dessa Argentina, né? Eu acho que tudo volta a uma palavra-chave: contexto. Hoje a gente está gravando numa quarta-feira, dia 10 de julho, mas ontem, dia 9, teve Espanha e França pela Eurocopa. E a Espanha ganha com um jogador de destaque, o Yamal, que tem 16 anos. Se a gente for olhar um contexto espanhol, a Espanha, desde talvez 2008, seja muito conhecida pelo tic-tac, algo que o Guardiola trouxe do Barcelona, aquela questão da posse de bola acima de tudo. Teve um sucesso, virou uma questão de identidade espanhola. Quando a gente pensa em Espanha, a gente se remete à posse de bola, a toque, a uma organização, a uma manutenção dela acima de tudo, talvez. Não acima do gol, obviamente. Mas, e teve o seu declínio muito rápido. Se a gente parar para pensar na Copa de 14, na Copa de 18. Só que essa Eurocopa talvez fique marcada por essa seleção espanhola, por um entendimento de seu treinador e talvez de seus jogadores, de uma questão de contexto. Veja, ele não abandonou a identidade da seleção espanhola, mas ele contextualizou e aproveitou os seus jogadores para potencializar essa seleção. Eu tenho grandes jogadores, são fortes no drible, são bons na imprevisibilidade que ele pode gerar. Eu vou criar obviamente, ele talvez crie uma situação para que esse jogador fique confortável em realizar a ação. Como o Yamal é muito bom nesse 1 contra 1, né, nessa busca pelo drible, pela finalização. Ele, junta. Se eu tenho uma questão identificatória, que isso faz parte de um elemento chamado cultura, que na minha visão o futebol está atrelado à cultura diretamente. E eu tenho jogadores com essa característica, eu vou tentar juntar e formar o meu contexto de jogo. E aí talvez você vá, então, analisar a seleção espanhola pela tática, sem considerar o número. Talvez
que aí talvez seja interessante buscar quantos dribles o Yamal tenta no jogo, quantos dão errado, quantos dão certo. Não sei exatidão aqui, não tem esse número, mas vamos supor que talvez o Yamal tente 10 dribles e 6 dão errado. Só que os 4 que dão certo, 3 viram chance clara e 1 vira gol. E aí você vai chegar para esse jogador e falar, ó, não dribla mais, porque você erra mais do que você acerta. E a gente perde a bola. O número vai te mostrar isso. É uma ciência exata. O número tá lá. São 10 tentativas, 6 erros e 4 acertos. Ou você vai buscar o contexto desses 4, buscar o contexto desses 10 dribles, entender como você pode transformar 10 em mais quantidades e aumentar esse número de 4. Como que eu posso, e aí talvez venha o papel do analista, entender isso, como que eu posso ajudar esse jogador a se potencializar mais? Veja, ele só tem 16 anos, a margem de crescimento para ele, e aí desenvolvimento, compreensão de jogo, amadurecimento desse jogo é muito grande. E aí eu acho que desemboca, voltando talvez, para a fala desse jornalista, e aí a gente tem uma questão de seleção brasileira, fugindo talvez um pouco do tema, mas eu acho que é importante ponderar isso, de uma crise de identidade de seleção brasileira. E veja, não é uma crise de identidade, talvez, de treinador. Faço meu levantamento, a gente tem bons treinadores aqui no Brasil. Uma crise de identidade de jogadores? Não, a gente tem bons jogadores. Quando a gente fala que a maioria joga talvez uma das principais ligas do mundo, que é a Premier League, estão talvez 16 equipes, 18 equipes, que a maioria disputa competições internacionais. Não é demérito você estar numa equipe de talvez médio porte da Premier League, é um mérito, né? Talvez a gente tenha visto recentemente algumas críticas em relação ao determinado jogador jogar e não jogar no Big Six, né? Dos 6 maiores da Premier League. Eu vejo ao contrário, pô. O cara tá numa das principais ligas muito difíceis, muito competitivas, onde ele é preciso pensar talvez fora de uma caixinha para ele ter esse sucesso no futebol europeu. E até por isso que essas equipes contratam jogadores brasileiros, pensando na questão de identidade que eles têm. Então, se não é jogador, treinador, na minha visão, talvez não seja também. Acho que não é questão de a gente ter treinador de estrangeiro. É uma questão de entendimento de jogo. É uma questão de entender onde a gente quer chegar, na verdade, com a seleção brasileira. O que é, então, esse nosso futebol brasileiro, né? Qual é a questão da identidade do nosso futebol brasileiro? A gente teve, talvez, o mais próximo com o Fernando Diniz no Fluminense, no título da Libertadores de 2023. Um time onde, se você olhasse somente pela dimensão tática, você ia achar alguma coisa talvez muito confuso ou que não tivesse um padrão. Mas a ideia do Diniz é que não se tem um padrão, onde os jogadores consigam jogar. Eu não digo padrão enquanto sistema de jogo, óbvio, tinha um sistema, os jogadores tinham talvez uma espinha dorsal a ser seguida, mas como ela vai ser seguida, vai ser a tomada de decisão do jogador. É óbvio, o Diniz tinha uma saída básica, utilizava o goleiro, talvez evitava um pouco o lançamento longo, queria ter a posse, ele queria ter a posse para poder construir. Esse era o modelo de jogo dele. Tinha uma ideia, uma espinha dorsal de seguida. Não era uma zona, né? Na palavra mais... uma bagunça, cada um faz do que quer. Não, ele tinha uma ideia. Mas não era algo extremamente ditado, extremamente obrigatório. Talvez não necessariamente o primeiro passo tem que ser para o zagueiro lateral. Veja, qual é o contexto ali? Estão marcando meu zagueiro, então eu tenho que sair pelo lateral. Pensando na saída de bola pelo goleiro. E aí talvez a gente tenha pensando numa ótica tão fechada
de uma ideia de jogo que se assemelha tão à questão europeia da coisa, ou talvez globalizada, né? Pensando que o mundo atual é mais globalizado e não somente num continente, que a gente replica ou se assemelha muito ao que as outras seleções fazem. E aí a gente deixa de ser, talvez, um dos maiores pontos que a gente era de seleção brasileira da imprevisibilidade. Quando a gente pensa em seleção brasileira, a gente se remete ao quê? A um jeito talvez moleque de se jogar, ao drible, ao improviso, ao 1 contra 1. E aí a gente remete ao que... Mas para isso acontecer, a gente precisa talvez dar uma liberdade e entender o contexto para que essas ações aconteçam. Não adianta a gente pedir convocações de jovens jogadores, como talvez Hendrick, o Estevão do Palmeiras está surgindo aí muito bem, que a gente não criar situações para que ele aconteça. O Hendrick, se não me falha a memória, é um ano mais velho que o Yamal, ou tem a mesma faixa etária que o Yamal. O Yamal é titular da seleção espanhola. O Hendrick, guardado as devidas proporções, ele é o novo jogador do Real Madrid, mas ele ainda não é titular da seleção brasileira. Mas ele não é titular por quê? Porque talvez o modelo não o faça ser titular, ou talvez ainda ele precise de um tempo maior. Veja, são algumas questões que eu levanto, mas que sejam de reflexões. Voltando à fala do tal jornalista. E aí talvez a Argentina tenha tido mais sucesso na Copa, porque ela voltou para um olhar além da tática, de um contexto histórico, cultural, de seus jogadores, e de um jogo que a gente pode falar que diz todos das demais seleções naquela Copa do Mundo. E a gente tem o exemplo da Espanha agora, que também destoa um pouco das demais seleções. Veja, Gabriel, falei bastante, levantei diversos pontos. Passo a bola para você aí fazer algumas colocações. Muito bom, não, gostei demais dessa sua fala e dá mote para a gente pensar a partir de várias discussões, né? Você trouxe a questão da Argentina enquanto um aspecto histórico, cultural, social. Acho que é um aspecto situacional, né? É o entendimento da situação daqueles caras que estavam jogando o jogo ali dentro, né? E aí partir para algo que se assemelhe ou que aproxime ou que possibilite um conforto maior nessa relação com o jogo, né? E associado a isso, quando você traz a questão do futebol brasileiro, especificamente, eu penso muito em como a gente pode pensar isso que você falou da transparência, né? Porque justamente esse futebol brasileiro que você fala era um futebol que era o antônimo disso, né? Era um futebol que era intransparente, né? Um termo que o professor Wilton Santana coloca em um texto seu, né? Um texto muito, muito interessante. Ele fala da necessidade da gente formar jogadores intransparentes, que não sejam transparentes, que lidem com o jogo, que entreguem a ele uma certa imprevisibilidade, que enganem os seus adversários, que não coloquem ali em campo simplesmente aquilo que a gente já espera, ou aquilo que o treinador ou a treinadora já disse. Eu acho que isso que você fala tem direta relação com esse futebol brasileiro que a gente foi acostumado a ver e que hoje, mas essa discussão já passa por muito tempo e a gente vê historicamente que isso sempre permeou, mas que tem um certo momento de dificuldade da gente encontrar isso, e acho que está muito associado, para usar de novo um termo do Byung-Chul Han, àquilo que ele chama de sujeito de desempenho, né? Ele fala que o ser humano atual, o ser humano do século XXI é o sujeito de desempenho porque ele não consegue se dissociar dessa lógica do desempenho, do trabalho, da necessidade de cumprir metas, de bater metas.
ele está se auto-explorando o tempo inteiro. Essa ideia está muito presente no livro Sociedade do Cansaço, que é talvez o livro mais famoso dele. Né? E tá diretamente relacionado aos jogadores e às jogadoras desse futebol que a gente acompanha nos dias atuais. Né? É a necessidade de cumprir esse desempenho, de fazer aquilo que está dado, de cumprir, de reproduzir aqueles dados que já foram seduzidos, né? Que já estão dados ali. Os dados estão dados, né? E o jogador cumpre tudo isso a partir disso. Eu acho que pensar a necessidade da intransparência, né? Abrir-se ao caos, à imprevisibilidade que o jogo entrega, é algo interessante e que pode ser pensado nessa dimensão quando a gente está pensando, e você traz muito bem na sua fala, em uma análise do jogo, para além daquilo que a gente pode mensurar, né? Além daquilo que os números entregam no que tange a quantidade de dribles tentados e dribles que que tiveram sucesso. Para além disso, né, e quando você traz a perspectiva da análise para debater isso tudo, tem muito a ver com aquilo que o professor Alcides fala de uma análise humanizante e não de uma análise coisificante, né? Ele fala disso pensando na análise coisificante, aquela que enquadra, né? Que categoriza somente, né? Que pega o que aconteceu, que observa o jogo e que transforma aquilo em uma informação. E nada além disso. O que ele defende é que a análise seja humanizante no sentido de tratar aquele número como se ele fosse, como ele está, né? Como sabendo que ele está diretamente associado a alguém que realizou algo, que cumpriu algo, que driblou, que finalizou, que fez um passe. Tudo isso está associado a alguém, né? Tudo isso está associado a uma pessoa, a um jogador ou a uma jogadora que realizou essa ação. Por isso, pensar que isso não se resume a um sim ou não, a um certo, a um errado, é fundamental. É a capacidade de perceber e a partir do diálogo, a partir da percepção, a partir de um olhar, para além somente daquilo que o número dá, a gente conseguir evoluir, a gente conseguir melhorar, a gente conseguir, como você disse, potencializar esse jogador ou essa jogadora que se encontra nessa situação. Rodrigo, eu acho que a gente quase que esgotou o tema, ou melhor a gente não falar mais, porque a gente já tem um tempo aqui de quase 50 minutos. A gente pode guardar mais ideias e mais discussões aí para uma outra hora. Eu reforço aqui, né, e agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo para a gente bater esse papo. E reforço também que a gente, em momento algum, se preocupou em criticar, em fazer qualquer comparação ou qualquer coisa que não seja constatar, né? E não seja pensar a partir daquilo que a gente vê, né? No caso foi a fala desse jornalista, mas é fundamental que a gente, a partir do cotidiano, a partir das coisas que a gente se relaciona no dia a dia, a gente pensar sobre elas, né? E a análise de jogo, pensando na análise de jogo e não somente desse desempenho, não somente do dado, a gente viu que havia uma possibilidade de discutir isso a partir daquilo que o jornalista tratou e percebo que foi uma discussão riquíssima. Pelo menos para mim foi muito interessante poder bater um papo contigo e falar um pouquinho daquilo que a gente vem elaborando, daquilo que a gente vem pensando aqui dentro do nosso laboratório. Rodrigo, obrigado, aguardo você para uma próxima e o Lapcast continua por aí. Agradeço o convite, eu acho que a gente fecha bem esse primeiro tempo de jogo. Vamos deixar o pessoal borbulhar as ideias aí, para depois a gente vir fazer talvez um segundo tempo. Acho importante ponderar também, quando a gente fala de uma análise humanizante, a gente abre espaço para todas as análises. Então, são todos os olhares que essa análise pode ter, elas são válidas. A gente só propõe um outro tipo, né? A gente trouxe nesse episódio um outro olhar para a coisa, não desmerecendo os olhares diferentes, sim. Eu acho que quando a gente tem diferentes olhares, a gente enriquece ainda mais o debate e a discussão sobre um tema extremamente relevante.
Fico no aguardo para próximos convites. Gabriel, obrigado a todos e todas que ouviram até esse final e até a próxima. Valeu, até mais, obrigado.